o esporte, usa a cultura, usa a arte, usa a comunicação para poder salvar vidas, né? Então, nós estamos aqui para mostrar para aquele jovem que ele é capaz, que ele precisa pensar no futuro dele e trabalhar para ter um futuro melhor. PodVirts. Juntos por um ciclo virtuoso de conteúdo. O seu podcast de novidades promissoras, iniciativas positivas, ações solidárias e entrevistas inspiradoras. Esse é o PodVirts, o lado bom de tudo. Disponível também em vídeo no canal do R7 no YouTube. É só acessar youtube.com/R7. Eu sou a Camila Busnello e ele mudou a vida para mudar muitas vidas em uma comunidade do Rio de Janeiro, com o projeto Cultura Urbana. A gente vai conversar hoje com o Fabrício Silvestre. Seja muito bem-vindo ao PodVirts, Fabrício. Olá, Camila. Muito obrigado pela oportunidade. Fabrício, me conta, da onde vem essa paixão, né, por ajudar pessoas? E um pouco da sua história também. Você vem de comunidade ou o porquê de olhar para esse problema social? Por que te tocou isso num momento da vida? Você é de Goiânia? Isso aí, Camila. Eu sou de Goiânia, né? Tudo começou por meio do teatro. Em 2001, 2002, eu comecei a fazer teatro lá em Goiânia. E aí eu tinha um sonho, né, de ser ator, trabalhar na televisão, cinema. Mas durante essa oficina de teatro, lá em Goiânia mesmo, eu comecei a me envolver em alguns projetos sociais, só que com escolas, né, escolas municipais. E aí foi despertando aquela vontade de fazer alguma coisa, mas não tanto quanto eu cheguei aqui no Rio de Janeiro. E aí em 2007 eu vim para o Rio, né, com o sonho de conseguir seguir a carreira. Aí eu cheguei aqui, vi que não era exatamente aquilo que eu pensava, né? Então comecei a trabalhar em outras coisas. E aí em 2018 eu tive uma oportunidade muito bacana de dar aula de teatro voluntariamente para uns jovens de uma igreja. Eu estava passando pelo bairro, aí eu vi a galera ali, né, ensaiando uma peça e me ofereci, eles aceitaram e aí comecei essa oficina de teatro. Foi uma oficina que foi crescendo bastante e a maioria dos jovens que faziam parte da oficina, eles eram moradores da comunidade do Jordão, que é uma comunidade que fica aqui na Taquara, lá em Jacarepaguá, zona oeste do Rio de Janeiro. E aí o projeto ele foi crescendo, então nós tivemos que depois procurar um novo local, né? E aí os próprios jovens falaram, olha, vamos para a Associação de Moradores do Jordão. E até então, eu nunca tinha entrado numa comunidade, né? Eu tinha medo de comunidade. Então, eu pensava que era só violência, né? Então, assim, quando eu entrei ali, aquela primeira experiência ficou muito marcada na minha vida. Exatamente, só para fazer um adendo, né? Quando a gente fala ou frequenta ou você vai por um pouco tempo a uma comunidade, a gente repórter, né, pelo menos a gente retrata muito isso, o lado da violência, mas tem um lado maravilhoso da maneira como eles vivem e da solidariedade que existe entre eles. Eu queria que você falasse um pouco dessa sua experiência e o que você viu de diferença ali de uma vida fora da comunidade. Então, quando eu entrei, né, comecei a ter um vínculo com a comunidade, desconstruiu tudo aquilo que eu tinha na minha mente, né, e aí eu vi que é totalmente diferente, que as pessoas são acolhedoras, são pessoas assim, preocupadas com você, são pessoas trabalhadoras, são pessoas que fazem a cidade se movimentar, né? E são pessoas que elas estão ali sempre querendo te ajudar de alguma forma. Inclusive, o Cultura Urbana, eu sou o fundador, mas assim, se não fosse essas pessoas, a própria comunidade, não seria o que é hoje. Então, assim, as pessoas começaram a abraçar, né, a minha ideia, que se tornou um sonho também, e elas começaram a trabalhar junto comigo. Explica então o que é o Cultura Urbana, exatamente qual é o projeto social que você faz por ele.
Então, o Cultura Urbana é uma organização sem fins lucrativos, fundada em 2011, fundada oficialmente, né? Em 2011, é uma extensão, uma continuidade daquela oficina de teatro que eu mencionei no início, e ela tem o objetivo de promover a inclusão social por meio da arte, da cultura, do esporte, do empreendedorismo e da educação. Então, essa organização ela tem como foco atuar exclusivamente dentro de comunidades, principalmente comunidades que têm um problema social bem acima, né? Então, esse é o nosso foco. É uma organização que já atendeu mais de 6.000 pessoas, hoje ela tem diversos projetos, destacando o projeto Jovens Campeões, que ele é de esporte, né, de futebol. Nascemos através da arte e da cultura, mas ampliamos para o esporte. E hoje é o cargo-chefe da organização. E esse projeto ele vem transformando vidas de jovens por meio do futebol, porque o futebol ele tem essa potência de transformação, né? E o futebol tem um apelo também de que pode trazer um sucesso pessoal e profissional e financeiro para a família que passa por tantas coisas, né? A gente tem os jogadores de futebol como ídolos, principalmente nas comunidades, né? É uma saída, de repente, para aquela vida, muitas vezes que são vidas desamparadas, né? Por falta de por falta de inclusão e também por falta de estudo, falta da carência da educação. Exatamente. Inclusive, eu estava até comentando essa semana com um colega que me fez uma pergunta, né? Por que o Jovens Campeões está crescendo tanto dentro das comunidades onde nós estamos atuando? Porque vocês nasceram através da arte, e aí vem o futebol e mexe totalmente com a organização, né? Vocês começam a atuar com algo diferente. Inclusive eu nem jogo futebol, né? Criei um projeto, mas nem jogo futebol. E enfim, aí eu falei para ele o seguinte, falei, olha, dentro das favelas, quase toda favela que você entrar, você vai ver ali como ponto de lazer uma quadra de futebol ou um campinho. Pode ser um campinho assim, ó, só de terra, mas vai ter. Uhum. Mas vai ter. Então, assim, parar para analisar é o point ali deles de lazer. Então a garotada eles vão ali, já tem essa cultura do futebol desde criança. E aí vem também a questão da paixão pelo futebol e da esperança, como você falou, né? Todos eles têm uma esperança de se tornar um jogador profissional, né, e poder ajudar a sua família. Nós recebemos depoimentos, Camila, que assim, você começa a ler, não tem jeito, você chora. Entendeu? Você vê assim, que eles se apegam muito no futebol. E claro que nós, como um projeto, né, e a gente trabalha muito nessa questão da transformação social, a gente não pode iludi-los. Né? A gente tem esse lado também, né? Não é que é largar a vida inteira para ir atrás de um sonho. É trabalhar o sonho e também correr atrás das outras coisas, não largar estudos, para também não se iludir e deixar de viver um caminho que de repente a vida leva, né? Pode ser o futebol, mas com certeza o estudo também, né? Sim, e aí nós temos uma metodologia, que é uma metodologia bem holística, que envolve todo um processo de trabalho com os atendidos. Então, eles não ficam somente no futebol, né? Nós trabalhamos ali a parte da educação, nós trabalhamos a parte do empreendedorismo, do empoderamento, e mostrando para ele que tem outros caminhos e que a educação ela é essencial. Então, assim, sem a educação não é possível avançar. E quando você avança, quando você consegue chegar a algum lugar sem a educação, você pode ter um retrocesso. Então, a gente sempre trabalha com eles a parte educacional.
eles vão atrás de sonhos depois, vamos supor, eles vão lá na oficina, aprendem a atuar, vão jogar futebol, fazem esse treinamento, e aí eles vão atrás de trabalhos em relação a essas áreas que eles aprendem com você? Vão sim. E eles conseguem? Você tem histórias legais para contar? Eu vou te contar uma história que, assim, nós temos várias, mas essa ela mexe muito comigo, que é de um jovem nosso, tá? Ele chama Rafael. Ele começou comigo criança ainda, lá na oficina de teatro. E às vezes ele ia para a oficina de teatro, né, escondido da mãe, porque a mãe colocava ele de castigo, ele arrumava um jeito e ia para a oficina. Ele sempre ia com a prima dele. E aí, devido à idade dele, eu não conseguia colocar ele, né, numa peça de teatro que a gente montava na época, lá no grupo. Então, ele ficava persistindo, mas assim, não tinha como, enfim. E aí ele foi evoluindo dentro da oficina de teatro, mesmo ele recebendo não por conta da idade, né, por conta também, às vezes a mãe não autorizava, enfim. Mas ele foi evoluindo e nunca deixou de acreditar nos sonhos dele. Ele te contou por que a mãe não deixava? Achava que ia desvirtuar o filho, alguma coisa nesse sentido? É porque, assim, a família não apoiava ele, né? E ele mesmo, ele fala até hoje que a família não apoia ainda. Então, ele nunca teve o apoio. E aí, acabava que não deixava ele ir, né? Eu te interrompi, aí, então conta o que aconteceu com ele, eu tô curiosa. E aí, esse menino, ele foi evoluindo. Aí chegou o ponto de uma outra oficina de teatro nossa, aí já como cultura urbana, ele foi colocado como monitor da oficina. E aí ele aprendeu a ter mais responsabilidade, né? Ele começou a ver que era o que ele queria, e aí o que ele fez? Ele pegou e foi procurar fora, ele foi fazer cursos lá fora, ele foi fazer cursos em várias outras escolas particulares, ele trabalhava, arrumava um jeito lá e pagava os cursos dele. E aí ele volta para a organização depois de uns 3 anos, né? Ele volta escrevendo peças, ele volta já como um diretor de uma peça de teatro. E aí ele chegou na organização e falou assim: ô Fabrício, eu gostaria de dar aula. Eu falei: poxa, mas é muito cedo para você dar aula. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste, né? E aí ele começou. Em 2 anos de organização, como já professor, ele montou 8 espetáculos de teatro. Uau! Então, isso para mim é uma coisa incrível. E sabe o que ele está fazendo hoje na organização? O quê? Hoje ele foi contratado oficialmente. Hoje ele está trabalhando aqui no Cultura Urbana, fixo, né? E já está planejando novos sonhos não, né? Novos objetivos, entendeu? E ele vem crescendo muito. Então, e outra, é um menino lá do Morro do Jordão, bem lá na parte mais complicada, entendeu? E aí você vê assim, todo mundo que falava não para ele, mas ele falava sim para ele. Quando a pessoa falava não, ele é sim, é isso que eu quero e eu acredito em mim. Para mim é uma referência muito bonita. Eu queria saber, você tocou no ponto, né, da violência, que não dá para a gente ignorar que existe esse lado muito forte dentro das comunidades. Você já recuperou também algum menino que trabalhava, fazia parte do tráfico de drogas, do crime e que conseguiu ver um outro lado da vida e resolveu mudar de vida realmente? Sim, nós temos não só um, né? Mas vou falar só de um, que ele começou a se envolver porque ele ficou muito revoltado com a morte do irmão, por conta da questão da violência. E aí ele mudou completamente os pensamentos e começou a se envolver. Só que com isso a gente observando, nós temos uma equipe muito boa aqui de mobilizadores que acompanha cada atendido, né? E aí, observando que ele estava começando a se afastar do
do projeto começou a conversar com ele, começou a entender o que estava acontecendo. E era um diálogo assim, muito sincero. Ele falava, ele chorava, e você via que ele tinha ali um desespero assim, de revolta, né? E aí, com isso, ele acabou quase entrando. Quase entrou. O irmão dele entrou e acabou perdendo a vida. Ele quase entrou. Mas aí, depois de muita conversa, nós conseguimos trazer ele de volta. E até hoje ele fala, olha, eu devo muito a vocês porque vocês me abraçaram de forma assim tão carinhosa e acreditaram em mim. Então, se não fosse vocês para dar aquele suporte, eu não sei o que teria acontecido comigo. Porque esse é o nosso papel, né, Camila? A gente usa o esporte, usa a cultura, usa a arte, usa a comunicação para poder salvar vidas, né? Então, nós estamos aqui para mostrar para aquele jovem que ele é capaz, que ele precisa pensar no futuro dele e trabalhar para ter um futuro melhor. Precisa pensar além da comunidade, né? Que as oportunidades da vida estão aí e que ele pode alcançar e sair dessa fronteira da comunidade, né? Essa é uma realidade hoje dele, mas amanhã ele pode ser outra coisa. Isso é super importante mesmo. Eu, como repórter, também vivencio histórias parecidas e sinto a mesma coisa em relação a isso. Você já falou de oficina de teatro, você falou do Jovens Campeões, que treina o futebol, e você tem outros projetos, né? Que é o Da Favela e o Bora Batucar. Me conta um pouco deles também, você que criou, né? Sim. O Bora Batucar, ele é um projeto voltado para música, né? Ele é um projeto de percussão samba reggae. Então, todo o nosso trabalho ele é ligado ali à percussão e também danças. A gente trabalha ali o desenvolvimento corporal também. Ele é um projeto que na verdade era um outro projeto chamado Cultura que Transforma, só que essa oficina de percussão ela cresceu tanto que tivemos que desmembrar do projeto anterior. E aí esse programa ele começou a crescer muito dentro da organização. E aí nós conseguimos uma parceria muito bacana, uma empresa aqui do Rio de Janeiro, e aí levamos ele para uma comunidade, que é a Curicica, que já é outro território, né? Então lá nós temos as oficinas toda semana, e além disso, nós temos, como eu falei no início, né, tem a oficina de dança, que é muito ligada à percussão. Então, a garotada, eles tocam a percussão e, ao mesmo tempo, dançam com o instrumento. Tem toda uma evolução ali artística. E você começou em Jacarepaguá e, pelo que eu estou percebendo, hoje a sua área de atuação é maior. Você engloba outras comunidades próximas. Sim, hoje nós estamos em 3 comunidades, né, com unidade em 3 comunidades e atuamos no total em 8 comunidades. Então, assim, cada núcleo ele atende ali as outras comunidades no entorno, né? Então nós conseguimos sair de 1 para 8. Isso em ações fixas, porque também tem as ações pontuais que a gente acaba se estendendo quando acontece esses tipos de ações. Eu queria saber o seguinte, quando você olha para trás de quando você começou e vê hoje como você cresceu e ajuda tanta gente, qual é a sua sensação em relação a isso? E uma segunda pergunta que é relacionada a isso, qual é o grande desafio para você continuar atuando nas comunidades e fazendo o seu projeto crescer? Então, para mim, assim, eu vejo que o meu sonho se realizou. Aquele sonho que era de ser ator, trabalhar na televisão, cinema, aquilo, eu acho que foi só ali para abrir as portas para um sonho diferente, um sonho que abraçasse outros sonhos. Foi um start para você realmente encontrar sua vocação. Exatamente, porque nem eu acredito que
eu não consigo parar para assim, pensar e me ver naquela, né, como ator, enfim. Então, hoje eu posso dizer que eu sou muito feliz porque eu consegui realizar esse sonho. Estou realizando, né? Cada dia é uma realização. E o que me deixa mais feliz é poder chegar no território, ver lá aquela garotada fazendo atividade, aquela garotada saindo para jogar um futebol fora, aquele jovem apresentando num palco de teatro, aquela menina tocando percussão no evento. Enfim, são tantas emoções que me deixa assim, feliz demais. E eu posso dizer que estou bem realizado. Claro que tem novos desafios, né? E para a gente poder ampliar, crescer cada vez mais, porque nós temos metas, a gente trabalha com metas. Então, a nossa meta é ampliar o nosso número de atendimentos, ampliar os nossos territórios. E o grande desafio, né, é o recurso mesmo, que a gente acaba tendo ali uma barreira, né? Então, a gente não consegue avançar tanto por conta dessa questão de recursos. Mas é algo que acontece com toda a organização, né? Então, é uma preocupação de toda a organização. Então, para todo mundo que você pergunta em relação à organização, qual é o desafio? O grande desafio é a parte financeira. Isso aí... Quem quiser ajudar, como faz? Como te acha? Então, pode estar procurando, né, a seção do nosso site, que é o grupoculturaurbana.org, e nas redes sociais, buscando Grupo Cultura Urbana. Estamos no Instagram e no Facebook. E aí eu queria saber, o que você recebe desses 6.000 associados, digamos assim, né? 6.000 pessoas que participam do seu dia a dia. Qual é o retorno que você tem deles? Então, essas pessoas, elas são atendimentos, né? Então, foram pessoas que a gente atendeu até aqui e a gente não cobra nada, né? Nenhum atendimento nosso, não tem cobrança de nada. Todos os nossos projetos, eles são gratuitos, totalmente gratuitos. Não tem nenhum tipo de cobrança. E o que nós recebemos? É o obrigado, né? Aquela felicidade, isso aí já paga tudo, né? Quando você vai conversar com o garoto e ele fala que aquilo ali é a vida dele, então... Mas eles voltam a sonhar ou aprendem a sonhar, né? Às vezes a gente deixa de sonhar pelo dia a dia, pelos problemas, pelas dificuldades, pela falta de apoio dentro da família, né? Por histórias que a gente vivencia. Sobretudo quem vive em comunidade. Então, acho que é isso, você está devolvendo a chance deles voltarem a sonhar. Exatamente. E acreditar neles, acreditar que eles são capazes. A gente tem que trabalhar muito isso, porque a gente sabe o quanto que são vários problemas, né, dentro da comunidade. Então, a gente tem que ir para um outro lado, entendeu? Como a gente estava falando no início, né? Mostrar para eles que há uma vida fora também fora da comunidade, que eles podem ser o que eles quiserem ser, entendeu? E aí isso é muito importante. E a gente tem aqui uma tradição do Podvirts, que é perguntar para o entrevistado o futuro em uma palavra. Como você definiria o futuro em uma palavra e por quê? Futuro em uma palavra. Isso, qual Desafio. Desafio, tá? Eu já entendo o porquê, mas explica o que vem à sua cabeça e por que você escolheu essa palavra. O desafio é porque para a gente crescer, evoluir, a gente tem que estabelecer metas. A gente tem que sair da nossa zona de conforto. E para a gente sair, a gente acaba entrando ali num desafio. Não tem como. Porque quando você sai ali do seu momento ali, que aquele momento, no seu cantinho, tá tudo bem, não, aqui tá ótimo, vamos ficar por aqui. Para você dar mais um passo, aí vai vir um desafio e você tem que estar preparado para isso. Porque o desafio, ele vem com muitas surpresas. E se você não estiver preparado, você acaba
não conseguindo avançar. Então, aqui a gente trabalha muito com essa coisa de inovação, queremos evoluir cada vez mais. E para evoluir é necessário desafios, não tem como. Exatamente, a Carol, nossa produtora, né, quando a gente estava em off ainda, e não em on, ela falou exatamente isso. São esses momentos desafiadores que trazem inspiração para a gente mudar, né? Então trazem transformação no final das contas. Concordo plenamente com você. Fabrício, muito obrigada pela participação aqui no PodVirts. Sucesso no seu trabalho e que bom que existe pessoas como você, né? Porque assim a gente consegue construir um futuro melhor. Obrigada, viu, pela entrevista. Camila, eu que agradeço imensamente aí pela oportunidade e por esse trabalho lindo também, né, que vocês estão fazendo. Falar sobre as coisas boas que acontecem aí no nosso Brasil. Parabéns aí para toda a equipe. Bom falar de coisas boas, coisas positivas, com certeza. Obrigada mais uma vez. E essa foi mais uma edição do PodVirts, o lado bom de tudo, um podcast para propagar iniciativas positivas, ações solidárias, novidades promissoras e entrevistas inspiradoras, como essa do Fabrício Silvestre. Muito obrigada, até a semana que vem. Lembre-se, esse programa faz parte da família R7 de podcasts. Todos os dias tem novidade para você em r7.com/podcast. Tchau, tchau.